a matéria de fluido. Por quê? Porque agora eu tenho que fazer a diferença das duas. Porque uma é estudada pelas ciências acadêmicas, a matéria propriamente dita, e o fluido é um tipo de matéria que a gente vai ter que tratar muito dela porque ela é a base dos fenômenos espíritas. Então, Kardec ele faz as definições e as diferenciações muito bem feitas. A gente vai ver conforme vai estudando como ele teve habilidade para criar esses conceitos e diferenciações sem entrar em contradição. Ele resolve o problema porque ele não cai na armadilha. Porque assim, ó, se ele não chama de fluido, vamos imagina que essa matéria que os espíritos se utilizam para provocar os fenômenos, imagina que ele não chamasse de fluido, ele tentasse dar um nome para essa matéria, automaticamente o cientista diria, bom, se você está dizendo que há se você está me apresentando uma matéria, você tem que me apresentar como é que você descobriu ela, que experiências você fez. Você tem que teorizar sobre essa nova matéria, não basta simplesmente falar que ela existe. E é evidentemente que a gente Kardec não teve acesso a que tipo de matéria era essa. Então, sabiamente, ele chama de fluido. A gente já repetiu aqui, por exemplo, Kardec jamais Kardec vai chamar essa matéria fluídica, esse fluido, que é a matéria responsável pelos fenômenos espíritas, jamais ele vai chamar de energia. Jamais ele vai chamar. Porque energia é uma propriedade da matéria. Qual matéria? A que a ciência estuda, que a física estuda. Então ele não vai cometer esse erro, é fazer confusão, chamar fluido de energia. Então a palavra fluido foi muito bem usada, que a gente vai ver que a gente tem acesso apenas aos efeitos. Esses efeitos vão deixar claro que não se trata da mesma matéria, mas eu não sei que matéria é. Eu só sei que os fenômenos são reais, são fatos. Eu não posso negar os fatos estão dados, e mesmo que eu não consiga dizer que natureza de matéria é essa, os fatos mostram que ele existe. Enquanto eu não sei que tipo de matéria é essa, eu posso analisar os fatos chamando esse tipo de matéria de fluidos. Então, o Espiritismo ele vai ter uma saída que a própria filosofia entrou nessa discussão. Porque se eu digo, olha só que interessante, eu digo o seguinte, há um elemento chamado espírito, princípio inteligente, que é totalmente diferente da matéria. Então, há dois elementos, mas um atua sobre o outro. A grande questão que a filosofia discute, bom, como que dois elementos tão diferentes conseguem interagir? Isso é um problemão. Se eles são diferentes, eles são de naturezas diferentes, como que eles interagem? E também Kardec vai ter a habilidade de junto com os espíritos, construir uma ideia a partir da teoria dos fluidos para também resolver esse problema. Para também, ele vai mostrar que há uma semimatéria. Por isso que ele vai usar o termo semimatéria. Há um tipo especial de matéria. Ah, qual é? Não sei, por isso que ele chama de fluido. Que ela é capaz de fazer essa interação entre o espírito, que não é matéria, tal como a entendemos, como a gente define, mas ela é alguma coisa, a gente já vai ver isso, e como que ela consegue atuar com essa matéria. Então, todos esses conceitos muito bem entendidos, que assim, ó, já vou parar de falar e já passo para vocês, mas para resumir, por que que isso é muito importante? Parece uma coisa até supérflua, mas por que que isso é muito importante? Porque 98, tô inventando o número aqui, porque a gente não tem a estatística correta, mas a grande maioria do meio espírita, por não entender essas noções básicas de conceitos, por não entender isso que a gente está tratando agora, faz toda uma confusão no restante do estudo. Então, por isso que é muito importante a gente entender o que a gente está falando agora, para a gente lá na frente não fazer confusão, não entrar em contradições. Por isso que a gente tem que entender a base, sem contradições. Então, há dois elementos que são diferentes, de naturezas diferentes,
Um é o causador da inteligência, o outro é um elemento que não tem inteligência, de qual essa inteligência se utiliza, atua sobre ela. E essa matéria ela tem diversos estados. Aquele estado que as nossas ciências estudam, a gente chama de matéria propriamente dita. E aí está aí a física, a química, estudo. E esse outro estado de matéria, que é mais sutil, que está mais próxima do espírito, que consegue interagir com ela e fazer a ponte, a gente vai chamar de fluido, justamente porque fluido é a palavra que eu dou quando eu não sei dizer o que é essa matéria. Por isso que eles dão a definição. Olha, a matéria é aquilo que o espírito atua, é o agente que o espírito atua. Eles dão essa definição. Eles não dizem o que ela é, a sua natureza. Então, isso é muito importante. Ali eu vi que o Herbert perguntou: energia é um tipo de matéria? Não é um tipo de matéria, é uma propriedade da matéria. A energia é uma propriedade da matéria. Os físicos definem, tem alguns físicos que até definem como uma propriedade matemática, né? A energia. Propriedade é aquilo que ela é intrínseco à causa, né? Eu tenho a causa e eu não pode haver energia separada da matéria, né? Propriedade é algo que eu não separo. Ela não é um elemento próprio que existe separado. Ela está intrinsecamente ligada à sua causa, que é a matéria. Assim como o pensamento é um atributo do espírito. Eu não tenho como separar espírito e pensamento. Porque isso é a ideia de propriedade, né? Mas a gente vai conversando com as questões e vai clareando. Mas, de novo, um dos melhores textos para a gente entender tudo isso é lendo aquele livro do Cosme, Espírito e Matéria, né? Passo para vocês. Ô, Eric, eu vou mandar uma pergunta para você dentro disso que o Michel falou, porque, por exemplo, né, o Michel diz o seguinte, né, o Espiritismo explica assim, olha, vamos usar o termo fluido, porque a gente não sabe que matéria é essa, não vamos entrar em problema aqui, não. Fluido, porque, como diz o Michel, é um coringa. Então, quando lá eles falavam do fluido elétrico. Hoje, como a nossa ciência ela consegue identificar, perceber a eletricidade, seria acertado hoje abandonar o termo fluido elétrico e dizer, por exemplo, energia elétrica, o Eric? Não, a física ela já fez isso. Ela falava, por exemplo, de a física ela falava de fluido calórico, né? Então o calor era um fluido. Hoje a gente sabe que o calor tem a ver com o movimento das moléculas se movimentando. Então quando você não entendia, né, um fenômeno, você dava naquela época o nome de fluido, né? Era basicamente você não tinha explicação, você dava o nome de fluido. Então, a própria ciência fez isso. Hoje em dia, a gente não vê mais ninguém falando fluido calórico, né? Na verdade, hoje em dia, você quando fala fluido, tá falando de líquidos e gases, né? Mas na ciência, na época do Kardec, o contexto era fluido, eles usavam, você tinha um fenômeno, um tipo de matéria que ainda não se conhecia bem, você chamava de fluido. Então, Kardec usou isso de maneira bem inteligente, justamente para escapar, né? Porque, como o Michel falou, se ele desse um outro nome, né, alguém poderia dizer, não, mas que natureza tem essa matéria, né? E Kardec vai deixar claro que a gente não entende essa matéria do ponto de vista material, mas moral, ou seja, a função, né? A gente sabe que é um elo entre a alma e o corpo, né? A gente sabe que é um tipo de matéria que o pensamento age sobre ela, né? Então a gente entende qualitativamente, né, Kardec fala, mas não fisicamente esse tipo de matéria, né? Então, é o máximo que dá para saber hoje em dia, né? Tem lá no livro dos médiuns um texto que fala que um dia a ciência vai chegar nessa matéria para entender a natureza íntima, né? Mas até lá ainda não dá para saber. Mas a gente sabe que é esse elo que liga a alma ao corpo, né? Por isso que